Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, mas muito bom dia mesmo, meus queridos acadêmicos. Bom dia para o povo de Marituba que nos ouve. Estamos começando mais um programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Fique ligado, aqui é literatura ao vivo para o povo de Marituba. Escute e participe. É a Almari na Umari. Já está aqui no estúdio, já está conosco o nobre acadêmico Renan Farias. Ele teve um problema para passar da Presidente Vargas para a Vileta e demorou, mas chegou o nosso convidado especial do programa de hoje. Hoje, nós temos uma data especial, Alex, acadêmico Renan e acadêmico Orlando. O que se celebra hoje? 15 de novembro. O que é? Proclamação da República. A Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que depois o imperador Dom Pedro II e proclamou a República do Brasil, pondo fim ao período monárquico. Período monárquico. Então, o que é monarquia e o que é república? A monarquia e a república são formas de governo. São formas de governo. Então, plebiscito, né? Hoje nós tivemos no Brasil, uma república federativa, que é uma forma de governo. Vamos ver com mais calma isso. Pois bem, as formas de governo são a república e a monarquia. A forma de Estado são o Estado unitário e a federação. O Estado unitário é só ele. Quem tem um exemplo de Estado unitário? Dos dois mestres aí, por favor. No mundo, um Estado unitário. A Rússia é um Estado unitário? A Rússia é um Estado unitário? Talvez fosse, né? Ela era um Estado unitário. Ela era um Estado unitário. O Brasil é uma federação. Por quê? É um Estado distribuído pela União Federal, pelos estados regionais e pelos municípios. É uma federação, não é unitário. A Rússia, na verdade, não tinha Estado. A Espanha parece-me que é um Estado unitário. Ela tem umas províncias só, talvez a mas não tem também autonomia administrativa e política. Parece-me que a Espanha e a Argentina também. Não tenho muita certeza, mas quem está ouvindo, pesquise e ligue aqui para nós. Já o sistema de governo são o parlamentarismo e o presidencialismo.
Nós já tivemos no Brasil, logo após a Constituinte de 1988, um plebiscito para ver se nós voltávamos para a monarquia e adotássemos o parlamentarismo. Não passou, foi uma goleada. Nós continuamos como república e um Estado que não o nosso parlamento, apesar de que hoje o Brasil vive um parlamentarismo às avessas, porque esta questão das emendas, 60% hoje do orçamento da União, do nosso orçamento, vai para emendas parlamentares, salvo engano, 60%. Mas interesses personalistas, né? é o Brasil. Eu quero registrar que na entrada do programa nos recebemos com um abraço o João Coelho Serrão Sobrinha, o nosso Mucurinha, um homem que conhece Marituba de muito mais profundamente. Então, proclamação da República. Liberdade abre as asas sobre nós. Nós estamos na COP 30. Belém está vivendo a COP 30, a capital da Amazônia. E é recorde, mestre Renan e mestre Orlando, é recorde, 193 países. 193 países. E então, o meio ambiente agradece quando dele a gente não se esquece. A frase indica que o planeta se beneficia com as ações de preservação e conservação feitas pelas pessoas com a reciclagem e o cuidado com a natureza. Passo a palavra para o mestre Orlando para as considerações iniciais e depois para o nosso nobre acadêmico Renan Farias. Bom dia a todas as nossas ouvintes e a todos os nossos ouvintes. Neste dia especial, para mim, né, não é feriado, porque nós estamos de férias, né? Ou seja, o feriado caiu dentro das férias, né? Mas assim, comemorar realmente esse dia importante, né? A República, esse nome é muito simbólico. E dizer aqui da alegria, da felicidade de ter mais uma vez o acadêmico Renan, que empresta a este programa muita qualidade, muita proficiência, né? Não apenas pela sua voz tronitroante, né? E eu acredito até que o presidente, eu me surpreendi hoje, a voz dele está mais límpida, né? Mais alta. Eu acho que é para rivalizar com você, viu, Renan? Pois é. Para não ficar um pouquinho mais abaixo. Desde de madrugada eu estou me cuidando, eu não vou perder. Porque o Renan, na verdade, aqui ele domina aqui as ações. Então, assim, e dizer também, em relação à COP30, né? Eu estou assim meio por fora, acompanhando pelas redes sociais, dizer assim, que essas manifestações que estão havendo, elas são necessárias. Imagine você ter uma conferência mundial no meio exatamente daquilo que é o foco dessa conferência, que é a Amazônia. É verdade. A preservação do clima. A Amazônia, eu lembro, né, nas aulas de geografia, o inferno verde, né, o pulmão do mundo, né? Exatamente. E então, com uma população muito grande de indígenas, como é que não haveria, então, essas manifestações, né? Então, isso eu acho que se empresta à conferência, né? Embora talvez o mundo não tenha essa percepção, né? Mas ela empresta à conferência, eu até digo realmente, legitimidade, né? Ou seja, há segmentos, né, que talvez por não se acharem contemplados, acabam protestando. Eu acho que isso é muito do regime democrático, mas eu acredito que ela está sendo um sucesso, né? Me parece que as considerações são nesse sentido. E queria daqui a pouco também falar um pouquinho sobre a questão que está aí, né, no nosso foco, né? Aqui são 3 professores aqui no programa, que é a questão do Enem. E queria me reportar a questão do tema da redação. Então, nós tivemos a prova do Enem para as licenciaturas, né? E a prova do Enem. E, muito surpreso, não sei se os outros professores, o Renan, que tem um curso, inclusive, de redação, ele vai poder comentar,
que os temas foram iguais, né? E eu sempre dizia para meus alunos, professor, e tal, vai cair desmatamento. Eu sempre disse que desde o tempo da UFPA, esses temas muito referenciados, hoje, por exemplo, inteligência artificial, geralmente as universidades públicas elas não fazem dessa forma. Exatamente porque sabe que ali está muito batido, né? E muitas redações pré-fabricadas, e o tema assim, foi bem legal, a gente vai dar uma discutida daqui a pouco. Com a palavra, nobre acadêmico Renan. Bom dia a todos e a todas. Eu confesso que faz um tempo, né, que eu não estive presente aqui nesse programa, mas com satisfação e gratidão eu estou aqui. E num período assim, um pouco atípico, né? Estamos vivendo um grande evento, como os nobres acadêmicos falaram, e isso só traz à tona a nossa diversidade. Imagine que se o Pará fosse apenas Belém, seus distritos e essa região metropolitana. Só nesse território concentram-se a maioria das pessoas. Então nós temos mais de 2 milhões de pessoas só em Belém, nós temos mais de 500 mil pessoas em Ananindeua e Marituba, cerca de mais de Quase 120. Quase 120 mil. Então nós temos aí, contando com os distritos, uma diversidade sem precedente. Eu digo que a pessoa pode conhecer o mundo e não conhecer o Pará. E não conhecer. E a COP, ela proporciona essa possibilidade de diálogo. Embora muitas vezes a agenda seja limitada. Parece que já vai acabar, né? Próximo, já estamos em contagem regressiva. E nós, como escritores, sabe que traz à minha mente que quando eu estava fazendo o vestibular, nós tínhamos que ter aquelas leituras obrigatórias, né? A gente lia aquilo que a gente gostava, mas a Amazônia, certos temas, eles ficavam ali numa aula de geografia, ficavam numa aula de literatura. Só que hoje parece-me que a gente está vendo coisas acontecerem. A sensação de sair dos bastidores e estar num palco mundial, isso para mim é maravilhoso. Porque eu como filho de Belém, né, nascido em Belém, eu fico muito feliz. Belém significa casa do pão. Né? Belém tem essa conotação. E eu tenho, infelizmente, as pessoas que vieram para cá de vários países, eles vão sair sem conhecer o Pará. Porque nós temos muitas coisas. Inclusive, arrisco dizer que muitos talvez não conhecerão ainda a nossa academia. Que existem escritores aqui brilhantes e que eu creio que em muitos eventos a gente vai poder divulgar esse trabalho. E essa rádio nos proporciona difundir essas produções de pessoas que são da terra, de pessoas que são daqui, que vivenciam, não em um evento, mas dedicam a sua vida. Vira o seu avô era daqui, seus pais, sua esposa, quanta coisa. Nós temos essa experiência maravilhosa, reproduzida em prosa e poesia. Muito bem, muito bem. Renan é Renan. E Remo é Remo. É hoje o Remo, é hoje. A COP30 está sendo realizada no coração da Amazônia. Estamos vivendo pela primeira vez o maior momento de discussão ambiental na floresta amazônica. A maior floresta tropical do mundo. O advogado Luiz Roberto Barroso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, presente na COP30, chamou a atenção pela proposta que fez do mundo pagar pelos serviços ambientais prestados pela Amazônia. A Amazônia, disse o Dr. Roberto Barroso, é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo. Personalizou a floresta, né? Os responsáveis, como os rios voadores, Sim, são responsáveis por levar a unidade da floresta para outras regiões, garantindo as chuvas que sustentam a agricultura. Uma compensação financeira que pode impulsionar o desenvolvimento sustentável das populações que vivem na região
e, ao mesmo tempo, contribuiria para a proteção da floresta. Eu dou até uma sugestão. Fundo Mundial da Amazônia, FMA. Venho pagar o que vocês estão levando. Vem pagar a Amazônia. A Amazônia, como o mestre Orlando disse, é o pulmão do mundo. Se acabar essa floresta, o apocalipse se apresenta. Se acabar a floresta amazônica, acaba o mundo. A campanha da Fraternidade de 2025 nos preparou de forma providencial para a COP30 com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. A campanha busca promover a conversão integral diante da crise socioambiental, incentivando o cuidado com a casa comum, a terra. A frase de Gênesis, Deus viu que tudo era bom, não é apenas uma recordação do passado, é uma promessa para o futuro, um desafio urgente para o presente. Essa bondade original consignada em Gênesis não é um sonho esquecido, mas uma possibilidade viva, realizável, quando nos dispomos a mudar. A conversão ecológica é, em sua essência, uma conversão de amor de Deus, que tudo criou, amor pela criação que é sagrada e amor pelos pobres que sofrem as consequências do nosso descaso. Hoje eu tenho a honra de contar com 2 mestres, 2 professores. Excelentes professores, aliás, educadores, pois eles, mais do que ensinar, fazem seus alunos aprenderem. Esses 2 mestres aqui. Eles não ensinam, eles fazem aprender. O acadêmico Renan Farias, como um profeta dos dias de hoje, faz o querigma, anunciando a palavra de Deus, fazendo irmãos e irmãs aprenderem e viverem a fé em Cristo Jesus de Deus. Aqui é o poema A Vida é um Rio, da acadêmica Margarete Heskes, cadeira número 9. Um rio que passa, que transforma, que inunda nossos corações de belezas puras. A vida é um rio. Um rio que nos afaga com seu leito, com sua pureza, que passa sem deixar que eu sinta seu perfume, sua essência, que transforma o meu coração, transborda na sua exuberância o amor. A vida é um rio. Um rio que nos deixa sentir o quanto somos gratos a Deus por tudo que há na terra, por todas as suas maravilhas. A vida é um rio. Legal. Margarete Heskes. E aí que legal essa relação que ela faz, né? Leito com leite, né? Quer dizer, o leito do rio é o leite da mãe que alimenta, né? Canção, poema. Jogou a rede no rio, porém o peixe não veio. Essa é daqui, né? Jogou a rede no rio, porém o peixe não veio. A piranha não deixou. A piranha sorriu depois que a rede cortou. A piranha sorriu depois que a rede cortou. A rede do Zé Mindoca, que de tristeza chorou. A rede do Zé Mindoca, que de tristeza chorou.
Chorou, 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 o Zé Mindoca chorou. Chorou, 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 o Zé Mindoca chorou. Ao ver os filhos com fome e a mulher sentindo dor. A dor de mais um filho sem ter o que comer. Porque o peixe não veio, a piranha não deixou. Porque o peixe não veio, a piranha não deixou. Esta melodia nós concorremos, não foi, mestre Lodi? Eu concorri, é de minha autoria, modéstia à parte, eu concorri no concurso da Assembleia Paraense com o Carimbó da Mata. O Carimbó da Mata foi, eu não pude vir, que eu era delegado de polícia em Breves, e eu não pude vir, e eles fizeram a defesa dessa melodia num concurso da Assembleia Paraense. A rede do Zé Mindoca, de Lázaro Falcão, o Carimbó da Mata. Um abraço para o pessoal do Carimbó da Mata. Mas nós concorremos, não deu para ganhar, mas mostramos a nossa música com uma simbologia, uma referência à devastação da fauna, à devastação dos nossos peixes. Dito isso, vou fazer as alternativas do programa. Quem acertar vai ganhar R$50 para comprar o livro do acadêmico Renan. Diga, preste bem atenção no comando. Diga qual a única alternativa que não tem relação com o conteúdo da letra do carimbó do Zé Mindoca. Vou repetir o comando porque, para não haver recurso, que no programa passado teve muito recurso. Muito recurso. Diga qual a única alternativa que não tem relação com o conteúdo da letra do carimbó do Zé Mindoca. Alternativa A. O Zé Mindoca se viu prejudicado pela vingança da piranha diante dos gananciosos que estão acabando com os peixes da região onde mora. B. Quanto mais se pesca, mais peixes aparecem, pois eles não se acabam nunca dentro d'água. C. Algumas espécies estão se acabando, como o pintado e o mero, em face da pesca ilegal, extensiva, predatória, poluindo as águas, matando os nossos peixinhos. Tá fácil essa, né, Alex? O mestre Orlando e o mestre Renan que julgarão. Presidente, no sábado passado foi interessante que todos os que erraram na mesma alternativa, né? Exatamente. Bora ver hoje os que estão na escuta do programa. Preste atenção no comando da questão. Passa a palavra para o acadêmico Orlando, em seguida para o acadêmico Renan. Eu queria só fazer um adendo aí. Eu acho que a gente tem que dar, no segundo tempo, presidente, um espaço aqui maior para o nosso convidado. E quando você mencionou aí a relação que o Renan tem, né, com a literatura, com a educação, né, a questão do texto, e tem também com a questão da religiosidade, né? E a gente vê muito quando o Renan fala isso, a sinceridade, né? Não apenas na voz realmente. O querigma perfeito. Não apenas na voz, né, que é conhecida nossa, mas também na sinceridade que nós observamos no olhar do Renan. Né? E hoje há muita crítica, né? Muita crítica nas redes sociais em relação a essa questão dos pastores, né? Essa questão de quem utiliza de forma, às vezes, não muito correta, essa questão da religião, do uso da religião. E aqui te elogiar, viu, Renan? Que eu acho que você deve ser um excelente, né, mantenedor dessa palavra, mas principalmente com a questão da sinceridade que nós percebemos em você. Palavra, mestre Renan. A gratidão, né? São 16 anos de caminhada nessa estrada e existe aqueles trabalhos de bastidores, né? Por exemplo, como líder de célula. E foi muito interessante que ao longo da minha vida eu fui assaltado 12 vezes. Ave Maria. E uma vez falaram assim, poxa, mas você é muito roubado, né? Faziam aquele bullying. E aí Deus me mostrou o seguinte: não fique triste por isso, porque você não foi assaltado 12 vezes.
você renasceu 12 vezes, porque você saiu vivo e tem gente que nunca escapa do primeiro. Exatamente. E eu passei a acompanhar pessoas que estavam envolvidas, né, em criminalidade, e eu passei a ter esse outro olhar. E muitos eram ex-alunos meus. E aí eu entendi que ali estava o meu propósito, em poder, através dessa palavra, porque a palavra de Deus, a educação, sabe, são armas para poder resgatar pessoas, e não para taxá-las, e não para condená-las, porque o maior propósito é o resgate, né? E muitas famílias... A resposta da nossa vida está no Evangelho. Com certeza, tem muitos princípios milenares. E dali eu bebi muita coisa para me auxiliar na literatura. Então imagine que dor e superação caminharam no mesmo ser. E em um momento da minha vida eu quero ler aqui 33, que foi uma fase que foi um divisor de água na minha vida, quando eu fiz 33 anos. Quando parece que começa a cair a ficha de que a gente está chegando. E 33 é o número bíblico, né? Exatamente. Eu lembrei disso. E esportivo também, né? Também. 33, né? 33. Aí, olha o texto, ele foi escolhido para a coletânea Transformando Sonhos em Realidade. E diz assim: a terça parte da vida, quando se chega, se lamenta das coisas que passaram despercebidas, das emoções ligeiras que extrapolam os juízos. 33 é uma idade cristianizada por muitos e fim de linha para todos os tolos. Quando se chega a essa etapa da vida, deve-se vencer os insultos mortais, já que de tempos em tempos vivemos nos refugiando nas cavernas da não consciência, na vida que corre perigo nas esquinas. Sente-se o gosto que azeda a saliva doce, de um paladar salgado, responsabilidade que cobra mais do que um cifrão europeu. Fim de um itinerário, enfim, e início de um novo trajeto. Verdade que surge das cinzas, recupera a memória das promessas que um dia foram feitas no decorrer de uma história ao longo de minha aparência quase perfeita. Renan, esse texto aí, né? Eu fiz um módulo, né, na minha pós-graduação de teoria e análise literária, né? Quer dizer, eu tenho condições de analisar textos literários, né? Embora não faça isso. Mas assim, esse teu texto ele é transversal, né? Ele é um texto que aborda a questão da religiosidade, mas aborda fundamentalmente a questão da literatura, né? Existem aí metáforas, né, comparações, então, muito legal o texto. E também são lições de vida, né? E fiquei alegre também que tu falaste 33 é um terço, né? Então, provavelmente tu vai viver mais de 100 anos, né? Porque 33 vezes 3 dá mais de 100, né? Não, também não é assim. Também não é assim. São 8 horas e 28 minutos em Marituba, a capital. Já houve a resposta. Houve uma resposta aqui. Foi de quem? Do Mauro Penedo? Mauro Penedo, qual foi a alternativa que ele botou? Ele botou alternativa B. Mauro Penedo, acertou. Mauro, você, sábado passado, você não acordou cedo para participar do programa. Um abraço, Mauro Penedo. Mande a chave do seu Pix, não precisa você nem vir aqui. Pode mandar a chave do seu Pix. Mas se quiser, é sempre bem-vindo, né? Não, bem-vindo para abraçarmos, mas ninguém pode andar agora, porque se o Renan for 12 vezes, graças a Deus, eu não fui assaltado nenhuma vez. Então, é um perigo a gente andar hoje até com 10 contos de reais no bolso. Pode passar aqui, se você quiser vir abraçar, a gente pode vir. Mas mande a chave do seu Pix. Acertou, Mauro Penedo. Vamos para o apoio cultural e depois voltaremos com Renan e Orlando, essa dupla poética que ninguém aguenta. 8 horas e 34 minutos em Marituba, nossa Abutirã querida. Nós estamos falando, hoje o nosso programa é dedicado ao meio ambiente, a COP30. E nós não temos os cuidados que o meio ambiente exige. Em nossa casa, em nosso trabalho, nos descuidamos, nós somos responsáveis por isso. A preservação ambiental é uma responsabilidade de todos,
e que cada pequena atitude de cuidado no presente garante um futuro mais saudável para as próximas gerações. Significa ter práticas conscientes visando proteger a fauna e a flora, reduzindo o impacto humano na natureza. Pequenos gestos, como não jogar lixo na rua, separar em casa e no trabalho o lixo para a reciclagem, fazem uma grande diferença no longo prazo. A conscientização sobre a importância do meio ambiente deve ser um esforço coletivo, onde cada pessoa faz sua parte. O que eu defendo aqui, eu tenho duas pessoas que ensinam a aprender. É a educação ambiental. No governo no governo passado aí que eu assessorei, nós criamos eu e mais 2 técnicos, muito bons por sinal, municipais, a implantação de um programa obrigatório nas escolas de educação ambiental, e levando os estudantes na prática para as ruas, na orientação, na coleta do lixo, na separação, e não avançou, parece-me que agora está sendo implantado na atual gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Meio ambiente, a natureza é criação de Deus, ninguém pode jogar fora, gente. Ele fica só de olho na gente, e acontece o que acontece. Oh meu Deus, por que tanta chuva? Oh meu Deus, por quê? Porque nós estamos estragando o que ele nos deu. É isso aí. Cuidado. Meio ambiente é nossa vida, é criação de Deus. Presidente Renan, só um adendo aqui. Quando você, dentro de um ônibus, vê uma pessoa que vai consumir um bombom, compra um bombom lá do vendedor e vai consumir. A pessoa pega, tira a capinha lá, né, do plástico do bombom, faz uma trouxinha e coloca dentro da bolsa. O que é isso em relação ao meio ambiente? Isso aí é um ato, digamos assim, mínimo, mas se 3 jovens estiverem vendo isso, aí que está a importância. Não é só pegar a coisa do bombom e colocar dentro da bolsa, porque a pessoa vai entender que ela não quer jogar fora porque sabe que vai prejudicar. Vai levar para jogar dentro de casa ou numa lixeira. E é crime. Então, mais importante do que aquele pequeno ato de não jogar fora. Tem gente que joga casca de coco fora do... O cara joga bagana de cigarro na rua. Então, o importante, aí entra a questão não apenas do ato em si, ambiental, mas a questão da educação ambiental, que vai naquele momento ali, né, instigar que aqueles garotos que viram aquele ato, que também possam reproduzi-lo daqui para frente. Então, realmente, hoje nós temos, viu, presidente, o Renan deve saber disso, essa questão da educação ambiental. Hoje é uma disciplina, né, que alguns professores, inclusive, estão ministrando nas escolas. Eles têm professor de geografia, se eu não me engano. Paralelamente, né? Paralelamente. A palavra ao mestre Renan. Exatamente. A consciência é algo que ainda muita gente não despertou. E esse trabalho, ele deveria ser prioridade das famílias. Só que a gente sabe que a realidade de muitas é uma mãe trabalhando para um lado, é um pai que talvez às vezes sai do estado, ou esse pai já não existe, né? Pelo menos não como presença. E muitas vezes nós temos uma avó que está ali sobrecarregada. E nós, quando temos essa atitude, essa consciência, a gente não apenas faz como o mestre Orlando falou, mas a gente passa a influenciar essas práticas. Porque meio ambiente não é um discurso político partidário. É uma necessidade, né, que todos têm. E se você perceber, muitos aqui que talvez já saíram do país, né, e já é uma terra que é em torno de 62%
repleta de desertos. Como pode uma nação, assim como muitos ali dessa região, um pouco da África, outro da Ásia, eles são lugares desertos, mas eles têm essa consciência, isso é gerado desde cedo, e eles cuidam, eles preservam, eles prosperam naquilo. Nós, muitas vezes, temos essa abundância, e como se a gente pudesse desperdiçar, porque sempre vai ter, quando na verdade nós entendemos que vai chegar um momento que isso vai afetar e já está afetando. Nós, como educadores, a gente pode mobilizar isso através de leituras, de produções, de lives. Eu faço live toda semana na Grande Virada, às 22h30 no meu Instagram. Não sou professor de meio ambiente, agora que bom que tem essa componente curricular, esse itinerário formativo, sei o nome que vai ser dado. Mas é uma grande oportunidade. E se essa geração esses hábitos não forem consolidados, esses bons hábitos, certamente daqui para os próximos 10 anos os efeitos serão drásticos. E não é uma COP30 que pode resolver tudo, mas nós, como seres que devemos fazer essa conferência diária, nós que temos que preservar esse território. Renan, deixa eu colocar uma situação aqui. Será que algum jovem, né, não digo nem criança, algum jovem, quando passa ali em frente ao Bosque Rodrigues Alves, tem a consciência de que toda a cidade de Belém era daquela forma, era uma floresta igual aquela? O Bosque é uma floresta urbana. É um retrato de como era Belém antes, né, antes da industrialização, né? Ou seja, o que é Belém hoje? Aquilo deve representar o quê? 0,000% em relação à cobertura vegetal do que foi. Né? Aqui em Marituba, nossa sorte, graças a Deus, não perdemos a Pirelli, a Revinte. Ainda bem. Conhece lá? É a coisa mais linda do mundo em Marituba. 30% de floresta em Marituba. 30% de floresta em Marituba. Aquilo tentaram, num governo aí, que eu não vou citar quem era o ocupante da cadeira governamental, tentaram fazer moradias, condomínios, esses conjuntos habitacionais lá. Uma floresta primária. E nós botamos para quebrar aqui em Marituba e reagimos, no tempo até do governo do Bertoldo Couto. Correto. Nós reagimos e não deixamos. Pode ir lá. Não é muito tem legal. Animais, tem tudo. Você pode ir lá, entra por aqui na estrada da BR, vá lá e visite. É uma floresta urbana dentro de Marituba. Renan, e outra coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui, houve um momento, né, de um passado recente aí, que se falava muito na internacionalização da Amazônia. Só que esse termo é um termo extremamente político. Quer dizer, internalizar a Amazônia, né, fomentou exatamente a questão da nativismo, né, a questão da soberania. Hoje a discussão é diferente. Hoje a discussão não é internacionalizar a Amazônia, mas protegê-la. Exatamente. E eu concordo plenamente que haja uma compensação, né, financeira. Por quê? Porque adianta, por exemplo, você ter toda a Europa, os Estados Unidos, países extremamente desenvolvidos, ricos, mas que dependem daqui, de um país da América do Sul. Né? Então, para que eles se autoprotejam em relação ao clima, tem que proteger aquilo que é a referência para que essa proteção exista. Né? Agora, obviamente que vai haver muita, não sei, né, alguma situação de contestação, né? Porque será que isso fere a soberania nacional? Proteger, né, uma floresta que serve ao mundo todo, né? Então, é uma discussão, Renan, que vai ter que ser travada e o mais breve possível. Não é, Renan? Exatamente. E quanto a isso, nasceu o poema Solo. Vida que nasce em meio à face da incerteza de uma velha natureza. Amor que se esvaziou de todo o calor de um clima interior que esqueceu. Da cumplicidade de honra, da multiplicação uterina, dos anos que brilharam sem perder a essência de um sonhador repleto de fé. Ser cidadão solo, de Deus recebe consolo. Vida pecaminosa cessa o dolo. Esperança que não se deposita
nas mãos de quem cedo ou tarde vacila, nas palavras de quem de repente sai da fila. Então, o ser humano, Dr. Lázaro e Mestre Orlando, ele é um meio ambiente. E eu acredito que as pessoas só dão o que elas têm. Então, nós, muitas vezes, só reproduzimos fora o que fazemos dentro. Então, cuidar de si mesmo, cuidar das suas emoções, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar da sua saúde, cuidar daquilo, porque imagine, assim como um terreno, se ele ficar parado, ele vai nascer um monte de capim, erva daninha interessante, que ninguém planta, mas nasce. Nós precisamos fazer essa limpeza. E se nós não fizermos isso, a gente não superar, talvez, coisas injustas que fizeram com a gente vai destruir o outro, que é o próximo passo. É por isso que o mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quem não se ama, quem se destrói, quem não se respeita, é isso que ele vai entregar para a sociedade. Sim, destruição. Eu queria só que me interessou muito aí um verso aí, quando tu falas, cessa o dolo. Gostaria que tu repetisse aí e explicasse, que eu não compreendi. Sim, vamos lá. A essência de um sonhador repleto de fé, ser cidadão solo, raiz, se de Deus recebe consolo e viva vida pecaminosa, cessa o dolo. Essa vida pecaminosa que tem... no seguinte de mitigar, de... O dolo é questão intencional, é? Pois é, isso. Isso que eu não compreendi. E esperança que não se deposita. Muita gente não tem consciência do seu pecado. Sim, correto. E destruir, para muitos, porque é progresso. O dolo é o pecado mortal. Exatamente. É aquele pecado que é planejado. Porque é intencional. É vontade dirigida. Me chamou a atenção, exatamente. Cessar no sentido de terminar. Ele quer. Ele diz, eu quero. Sabe quando existe essa guerra interior? Dentro de nós existe uma força ruim, essa que quer fazer o que é mais fácil, e existe essa força que quer fazer o bem. E quando eu me conecto, entendo que Deus criou esse mundo e que aqui deve ser preservado, e eu tenho consciência que eu sou pecador, eu travo essa guerra, não perco a esperança. Eu sei que eu vou morrer pecador, mas nem por isso eu vou me entregar e vou me destruir o outro. A consciência que o ser humano tem que ter das suas fragilidades. E muitos simplesmente acham que estão fazendo pelo progresso. Eu estou fazendo para proteger. Quando eu fiz o curso de PNL esses dias, ele fala que toda intenção é positiva. Mesmo que a pessoa faça o mal, a intenção é positiva. Só que ela não tem essa consciência. Consciência, realmente. Pois não. E muitas pessoas não se conhecem. Muitas pessoas enxergam o mundo pelo seu filtro. Tem gente, por exemplo, que está dizendo: eu estou fazendo isso para o bem. Já viu pessoas que estão fazendo algo errado e ela pensa que aquilo ali eu estou fazendo certo? E aqui, esse texto ele é muito polêmico, porque no mesmo solo que nasce uma linda flor, nasce erva daninha. Aí é que eu acho uma aproximação do livre-arbítrio, do discernimento. Quem peca, quem pratica conduta desviante é inconsciente. O consciente não faz. Nós temos o subconsciente, que é o depósito do consciente e do inconsciente. Quando você faz as coisas com consciência, o faz bem, não peca, não é. Agora o inconsequente, sim, o inconsciente vai embora. E é complicado, por exemplo, contextualizar. É interessante realmente essa questão. Cessa o dolo, né? Ou seja, nesse momento da consciência, da autoconsciência, é como se você fosse perdoado, né, pelo próprio dolo. Mas assim, por exemplo, dando uma de advogado do diabo, por exemplo, o estupro a uma criança, né? O estupro o homem, por exemplo, com um pênis de 20 centímetros, estuprar uma criança de 4 anos, né? Uma mãe que teve a criança que jogou na calçada. Eu não sei se está dentro, se isso que eu falei, né? Se está dentro
dessa mitigação do dolo, né? É polêmico o tema, é muito legal, por isso que eu puxei aí, né? Muito Muito bom. interessante. No mesmo solo, nós temos diversidade. Nem tudo que nasce, a gente vai deixar crescer. Correto, entendi agora. Porque a erva daninha nasce sem plantar. Sim, Mas não quer dizer que é pra gente regar. O joio e o trigo. correto. Compreenderam? Legal. É o joio, é o joio e o trigo. Que vão crescer né? e quando chegar a hora da colheita, um vai ser queimado, Correto. o outro vai ser Uma preservado. concepção filosófica, inclusive. Muito né? bom, muito bom. legal. Uma beleza. Discussão Repita fantástica, né? os últimos versos, por favor. Esperança que não se deposita nas mãos de quem cedo ou tarde vacila, nas palavras de quem de repente sai da fila. Crê em Deus, creia naquele que criou, porque ele sabe onde termina o mal e onde o bem deve ser Sim, preservado. Exatamente. E tem a palavra esperança aí, que ela fecha, né, com chave de ouro aí, né? A esperança. A palavra esperança não é esperar, não é esperança. É buscar também, né, presidente? Jesus quer Pô, que Renan, valeu, ele aí, diz segue-me, não é espera, segue-me. Nesse momento aqui, viu, Alex? Segue-me. A palavra esperança é meio complicada. Viu, presidente? Espera o quê? Vá atrás. Nesse momento que nós deveríamos ter aceitado a proposta do programa de ter 2 horas. De Não, mas não vamos ter. Aí é muito Nós vamos mais, ter, né? Não, o Alex me falou agora que essa é a possibilidade, não vou ter mais 1 hora. Essa Mais discussão 1 aqui hora. muito legal, muito interessante. Mestre Orlando, fale sobre o Enem, porque nós estamos. Não, a gente fica. Eu queria falar hoje, viu, Renan, sobre a questão do repertório. Né? Eu acho assim muito interessante. E aí eu vou deixar aqui rapidinho, para o próximo programa, em relação à questão do repertório. 2 minutos. Então, o repertório, o que é que é? O repertório é o léxico da língua portuguesa. A língua portuguesa é riquíssima. Existe uma palavra, a palavra ponto na língua portuguesa, 56. 56 significações. Nenhuma língua tem isso. Então, assim, o repertório é o conjunto de palavras. E termina com a frase, ponto. Isso. O repertório é tudo aquilo que eu consegui aprender, né, da minha língua. O repertório do Clube do Remo hoje pro Pois é. jogo. Tem que ver o repertório do time. Então, por exemplo, não se pode juntar o repertório de um juiz de direito, né, que passou a vida estudando, que a sua própria condição profissional requer um repertório imenso, do que um ribeirinho, né, que nunca saiu uma vida muito restrita. Então, o repertório é fundamental, principalmente para a questão da redação. Então, eu vou deixar aqui para o próximo programa 10 palavras e gostaria de saber se alguém conhece alguma delas. A primeira delas, ábaco. A segunda, básculo. A terceira, caçapo. A quarta, diatribe. A quinta, êmulo. A sexta, frugal. A sétima, garboso, guapo. A oitava, histriônico. A Ave nona, Maria. inexorável. E a 10ª, cimitarra. Veja bem, você imagina um aluno, numa prova do Enem, falando o seguinte: esse meu êmulo é muito forte. Você imagina a reação do corretor. Talvez ele não saiba o que significa êmulo. Então, esse aluno aqui, ele teria uma condição muito forte de ter a redação dele bem avaliada, porque ele tem repertório. Então, deixamos para a próxima. O repertório aí é sinônimo de vocabulário. Sim, o repertório musical, por exemplo. O cara tem uma música, outro tem 50. Exatamente. Então, quem tem mais repertório, realmente tem mais poder. Correto, mano? O mestre Orlando falou em juiz, o evangelho de hoje de Lucas, né? O juiz que não atendia a viúva de jeito nenhum, né, ela pleiteando, e ela insistiu. Aí a parábola é para que nós insistamos na oração. A oração é o remédio da fé. Ela insistiu, o juiz ficou até com medo de pegar o tabefe dela e atendeu a viúva. Com a palavra, o mestre Renan para as considerações finais. Exatamente. E eu fico pensando como é que as pessoas encaram os seus desafios. No Oriente é muito comum a concentração, a meditação. Aqui, que temos uma parte cristianizada, fazem oração, buscam contato com a natureza. Cada um tem
sua forma de se conectar, sua espiritualidade. E isso é importante para a gente se preservar. Porque muitas vezes a gente só trata o sintoma. A gente não trata a prevenção. Então, o tema do Enem foi perspectivas, né, em relação ao envelhecimento no Brasil. Sim, correto. Estamos vivendo mais, mas e a qualidade de vida? Como está esse meio ambiente? Viver mais e estar dependente 20 anos, sendo que a medicina evoluiu, tanta coisa foi descoberta. E eu deixo um recado a todos esses ouvintes de Marituba. Vocês estão vivendo o melhor momento, a melhor fase da atualidade. Porque em Marituba, durante muitas décadas, pessoas chegavam aqui para morrer. Pessoas chegavam aqui condenadas à morte, com uma doença que não tinha cura. E hoje, nós temos o livre-arbítrio e a oportunidade de se cuidar. Cuidar desse meio ambiente e cuidar da nossa descendência e, consequentemente, do mundo que Deus nos deu para governar. Muito bem, muito obrigado ao nobre acadêmico Renan. O programa tem que ter 1 hora com o acadêmico Renan e nós vamos conseguir 1 hora, vou falar com a diretora. Mestre Haroldo, rapidamente suas despedidas. Mais uma vez, agradecer aqui a audiência de todos, tá? E que vamos fazer o Enem aqui na região metropolitana, né? No próximo sábado a gente pode dar uma falada aí sobre essa questão aí. Falando dessas 10 palavras aí que eu não entendi nenhuma. Abraço, meus abraços finais. O meu abraço vai para os empresários Arnoldo Viana Ferreira, da Norte Frangos, e para o Antônio Armando Amaral de Castro. Antônio Armando Amaral de Castro. Não de gasto. Grandes cooperadores da cultura em Marituba. Meu amigo Brito, a dona Helena, a dona Lúcia, não ligou mais, né? A dona Lúcia. E a minha amiga Célia, lá no bairro da Mata, hoje chamado Boa Vista. Fim de programa. Nós tivemos a honra desse vozeirão eclesial. Vozeirão eclesial. Do Renan, o profeta da academia. É uma beleza a presença dele aqui. O mestre Orlando com a categoria literária de sempre. Nós estamos fazendo um trabalho sobre Marituba, né, mestre Orlando? Eu estou reescrevendo sobre a minha cidade. E é muito bom quando você escreve o que você conhece. Material que vai para as escolas. É muito bom você escrever o que você conhece. Quando eu escrevia, preparava as aulas para os meus catequizandos, eu só faltava chorar em cima da Bíblia, quando eu chegava em partes que eu já conhecia. E é muito bom você ler o que você conhece. Eu estou satisfeito, mestre Renan, com uma escola em Marituba, escola Santa Teresa d'Ávila, um programa que ela tem de leitura. Teve uma aluna que foi premiada esse ano, que ela leu 50 livros. 50 livros. E veio aqui um aluno de 8 anos, o Alex Gabriel, deu um show de microfone, um aluno da escola Nossa Senhora Santa Teresa d'Ávila. Esse mesmo programa, esse ano não teve na escola Emília Cara de Lima, porque a escola está em reforma. Lá tem os primeiros poemas, que é coisa, eu fico emocionado, todo ano eu vou. Eles fazem os poemas no caderno e leem no caderno. Minha gente, fim de programa, eu agradeço a Deus por mais um dia de programa, mais um programa. Até sábado, se Deus quiser, quando, com a graça de Deus, estaremos levando novamente pela querida Umari, literatura para Marituba. Sábado, hein? Fique com Deus!